E conta para nós, né? Depois vocês saíram de lá e como que surgiu os Estados Unidos na vida de vocês, né? Porque hoje vocês já estão aqui nos Estados Unidos, já estão estabilizados, mas como que surgiu essa vinda para cá? O que aconteceu? Então, o Alex, ele já tinha um currículo muito legal, ele já tinha ele já estava num estado da carreira dele muito boa no Brasil, né? E a gente lendo sobre vistos dessa questão, porque a gente não queria ficar refém de visto vinculado a emprego. A gente não queria isso. Ele sempre foi muito empreendedor e tudo. E aí ele leu sobre o visto de habilidades extraordinárias, se eu não me engano é o HB1, gente, eu tenho visto, eu esqueço os É nomes. o EB1, ele já falou para mim, já. É esse aí, é B1. E aí é um visto que dá o acesso ao Green Card e não precisa de investimento e, enfim, né, é um visto muito bom e ele não fica vinculado a nenhum tipo de emprego, a nenhum tipo de nada. Ele está meio que livre para fazer o que ele quer. Então, a gente foi atrás. E eu estava grávida, a gente não queria trazer uma criança numa situação do tipo se a empresa virar e falar, acabou o contrato, É. segue sua vida. A gente não queria isso. A gente queria ter o controle da situação. O nosso bebê, porque eu fiquei grávida meio que sem querer, né? Eu Você descobri já acabou com de falar, eu quatro nunca meses. planejei. Gente, remédio vencido. Eu trazia o remédio do Brasil, o remédio venceu, ficou mais de um ano vencido. Eu nunca parei para prestar atenção na data de validade. Descobri que estava grávida no quarto mês, achando que estava doente, que ia morrer. Eu Certo. estava grávida de 4 meses, entendeu? E Caraca. aí, quando isso aconteceu, a gente tinha que tomar um rumo. Acabou a aventura. Nós tivemos a gente já estava casado há 6 anos, ia fazer 7, nós tivemos anos aí de aventura, acabou a aventura. E aí? Qual o próximo passo? Vamos voltar para o Brasil? Para onde a gente vai? Eu não queria voltar para o Brasil por conta da qualidade de vida para a criança, né? Então tá, então vamos pesquisar. E aí a gente descobriu esse visto nos Estados Unidos e a gente veio empreender aqui. Bacana, show de bola. Eu vou deixar para perguntar sobre o processo em si com ele, né? Porque eu acho que ele vai ter mais detalhes, porque ele que foi o peticionário, ele já trabalhou na ONU, já trabalhou em um monte de lugar. Então eu acho Smart que Boy. é ele que vai saber explicar mais. Mas eu quero saber de você, porque eu imagino, Suzana, que deixar uma vida no Brasil ou até mesmo em outro país não é uma tarefa fácil, né? A gente está saindo para um desconhecido, começando uma vida nova. Como que foi para você se desvincular da vida que você já tinha para vir para os Estados Unidos, começar tudo de novo? Então vamos lá. Primeiro sair do Brasil. Sair do Brasil para mim não doeu nada, tá? Eu sentia falta dos meus pais, mas eu já não morava mais na mesma cidade que eles. E eu fui criada assim, sem raiz, sabe? Eu já, desde pequenininha, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã viajando pelo mundo. Eu casei em Natal, eu encontrei meu marido em Natal e eu sou do Rio e é isso, faz parte. Mas quando eu me vi grávida, como era uma coisa que eu não planejava, eu nunca planejei. Eu até falava assim: olha, a gente pode até ter um filho, porque ele queria muito ser pai, mas vamos ter um filho adotado. Eu não quero passar pela gestação. Eu sempre tive um pavor desse período muito grande. Quando eu me vi grávida, que a gente falou assim: ah, vamos para os Estados Unidos, me assustou. Foi a primeira vez que eu tive medo de mudar. Não pela mudança, mas porque eu já estava com os hormônios à flor da pele, obviamente, né? Que gravidez. Segundo, o incerto com uma coisa que eu já tenho medo. Eu já estava com medo do processo e já era um processo que ia ser muito tenso para mim. E eu já sabia que vindo para cá, a questão de trazer a minha rede de apoio seria uma situação muito mais difícil, porque na Europa um brasileiro não precisa de visto. Chega lá, ó, tô vindo, minha filha está aqui, tá tendo neném, é isso. Passei. Chega, vir para os Estados Unidos tem que aplicar, tem que tirar visto, tem que passar por entrevista, e, enfim, tem vários. E se você ainda está num processo, esperando o processo se resolver, fica mais complicado ainda. Então, esse tipo de medo estava passando pela minha cabeça. Tipo, Eu, ok. eu lembro que quando ele falou para mim, vocês vieram primeiro como turistas e depois voltaram? Como que foi assim na época? Não, a gente veio a turismo, a gente não veio como turistas, a gente veio para passear. Eu Veio para descobri a passear. gravidez, eu descobri a gravidez no voo de volta.
O teste foi dentro do avião. Caraca! Então, então sua filha, quando ela nasceu, ela não nasceu americana. Ela nasceu americana, porque Ela depois a nasceu gente americana? voltou. Ai, Como aconteceu? A gente veio de férias, ele estava de férias da ONU eu cuidava da empresa, então estava tranquilo. E aí eu estava passando muito mal, enfim, na volta, os testes de gravidez vêm duplas, né? Não vem só um. Eu tinha feito um, tinha dado negativo, e dentro do avião, passando mal, falei, eu vou fazer o outro, porque minha mãe mandou, tá? Porque eu jurava que eu estava doente, minha mãe me mandou testar. E dentro do avião deu positivo. Eu cheguei para ele e falei, e agora ele? A gente vai ter que conversar, porque a nossa vida encerra aí um voo de 8 horas, a gente tem muito tempo de você bater papo. E a gente estava voando para Dinamarca para de lá pegar uma conexão com o Brasil. Então foram 14 horas de voo todo. Então a gente foi batendo papo e foi nesse voo que a gente decidiu, olha, a gente vai para os Estados Unidos, vamos pesquisar como é que é, vamos ver como é essa questão, se a gente se aplica para esse visto, se vale para a gente. Na verdade, a gente achava que ia ser o EB2 e acabou sendo o EB1, que foi melhor ainda, sabe? o EB1 é Mas, até mais fácil, porque não tem que montar plano de negócios. Eu acho que é até mais simples, na minha opinião. habilidades extraordinárias. Mas aí, enfim, foi tudo dentro do avião. O teste foi dentro do avião, a conversa foi dentro do avião, que ele já pensava em abrir frentes de negócios nos Estados Unidos, e a gente só acelerou algo que a gente já estava pensando. Bacana. E é interessante você falar sobre isso, porque a gente sempre acompanha os casos das pessoas que o marido vem, às vezes, pelo trabalho e tudo, e a gente escuta mais a história do marido, como foi e tal. E é importante também a gente escutar a história da esposa também, porque grande parte das esposas vem, às vezes fica sozinha, não tem apoio das pessoas aqui, e você estava grávida, então eu sei que é um momento difícil, eu já tive outros amigos e amigas que passaram por isso aqui, e eu vou te fazer algumas perguntas também nesse sentido, para que as pessoas possam entender. E conta Uhum. para nós, Suzana, largou toda a vida lá no Brasil, como que vocês fizeram para juntar dinheiro? Vocês venderam tudo? Quanto que vocês conseguiram trazer para começar uma vida aqui? A gente nós dois tínhamos bons empregos lá, então a nossa distribuição de lucro, rescisão e tudo mais já era uma boa quantia. A gente vendeu carro, a gente vendeu apartamento, enfim. Mas a gente veio numa época que o euro estava 2,70. Isso já fala tudo. Estava muito mais fácil. Estava muito mais fácil de juntar dinheiro do que está agora. Isso eu estou falando do euro, que foi como a gente saiu, né? A gente não saiu para os Estados Unidos, a gente saiu para a Europa. Então, o euro estava 2,70, então foi muito mais fácil. A gente juntou a nossa rescisão dos dois, nossa distribuição de lucro, o bônus da empresa e tudo mais, e a gente foi. Quando a gente chegou lá, para a gente começar a nossa empresa, aí a gente começou a investir no que a gente tinha vendido. Ok, está na hora, vamos começar a nossa empresa aqui na Irlanda. Aí a gente foi, pegou tudo que a gente tinha juntado e a gente startou a nossa empresa. E daí foi. Depois que você começa a empreender, a coisa começa a funcionar. Você já não começa mais a pensar, não vou juntar para isso, porque você sabe que tem um capital de giro que está sempre te rendendo alguma coisa. Bacana, show de bola. Até perguntaram aqui quanto que custou esse processo de IB1. Eu não sei se você tem essas informações, porque eu acho que é mais o Alex que tem isso, né? Mas calma, pessoal, nós vamos entrevistar o Alex. Eu sei que tem perguntas relacionadas a isso. Ele tem uma experiência bem bacana, trabalhou na ONU. Onde que ele trabalhou, Suzana? Vários lugares, né? Nossa, o Alex tem um. Ai, gente, aí vocês vão ter que aguardar para a live com o Alex, porque o Alex começou a trabalhar na área de engenharia civil com 18 anos. Ele já está com. Chega pra... não vou entrar nos detalhes de quantos anos ele está, porque eu amo meu marido, quero continuar casada. Mas é interessante, né, Suzana? Porque às vezes a gente olha assim, né, e as pessoas imaginam que é difícil conseguir um green card. Obviamente não é fácil, mas não é impossível. E vocês têm uma história bem bacana porque vocês trabalharam assim como muitos imigrantes trabalham na Europa, assim como tem muitos que trabalham aqui nos Estados Unidos. Então isso mostra que todo mundo parte do mesmo ponto de partida, mas a gente pode alcançar
né, voos muito mais altos. Então, hoje ele tem o Green Exatamente. Card aqui, trabalhou na ONU. Então, é uma escada Ainda também, né? trabalha com a ONU, ele. Ainda trabalha? Ainda trabalha com a Pô, ONU. legal, bacana. Manda um abraço depois, fala para ele que depois vai ser o nosso podcast. Olha, pessoal, guarda as perguntas mais detalhistas para ele, por favor. É isso aí. E conta para nós, Suzana, chegando aqui nos Estados Unidos, né? A gente sabe que é uma estrutura diferente, uma economia diferente, uma política, uma cultura diferente. Como foi tudo isso para você? Porque a língua você já tinha, você já era estudante lá na Irlanda, mas como que foi se adaptar a toda essa cultura americana? Foi difícil? Olha, a cultura nem tanto. Eu fiquei mais perdida. Eu acho que eu não senti a diferença da cultura. Eu senti, tá? Porque eu vim da Dinamarca, que o pessoal é. Nossa, falta de carregar no colo de tanta educação. Você se sente o mal educado do ambiente, mas enfim. Eu acho que eu não consegui assim, ter esse momento de realizar, de entender a diferença de cultura, porque eu estava passando pelo processo da gestação. Então, eu tinha que me entender na questão da saúde, que eu não conhecia nada, e que nenhum. Gente, engraçado, eu cheguei aqui com 5 para 6 meses de gestação e nenhum médico queria me acompanhar, porque dizia que eu estava com a gestação muito adiantada. E eu Sério? ligava para a clínica e falava só: olha só, eu estou vindo da Europa e eu estou com 5 meses de gestação e eu estou precisando marcar uma consulta com a doutora, porque eu quero ser acompanhada. Ah, então, a gente não pega casos com essa gestação tão avançada. E isso começou a me deixar tão nervosa, mas Que é tão estranho, nervosa. né? Mas olha só que louco, né? E eu lembro que eu não escolhi médico. Eu fiquei com quem me aceitou. A minha experiência foi toda ruim por isso, porque eu não consegui escolher um médico. A única clínica que me aceitou de todas que eu contactei foi a que eu fui. Eu paguei e pronto, porque aqui não tem serviço público, né? Até Não tem nada de interessante. graça. É interessante você falar sobre isso. Quais são as diferenças que você percebe, assim, de ter um atendimento médico lá na Irlanda e o ter um atendimento médico aqui nos Estados Unidos? Questões financeiras, questão do atendimento em si. O que você percebeu de diferente? Oh, o atendimento em si, vamos lá, vamos começar por partes. Médico na Irlanda, a ginecologista lá meio que ficava me olhando, tipo, tá bom, e aí, você quer o que comigo? Eu que tinha que perguntar. Era mais em conta, era bem mais barato, acho que eu pagava 30 euros, coisa boba, porque eu não fui para a clínica da saúde, que seria gratuita nem lá, nem na Dinamarca, porque eu já sabia que eu viria para os Estados Unidos, então eu queria algo que fosse rápido, eu queria os documentos rápido, porque eu queria ter tudo na mão. Quando eu pedi para a médica da Irlanda me dar um documento falando como estava a minha gestação, ela me olhou como se eu fosse o ET e não me deu. Falou que isso não existia. Parecia que eu queria colocar ela na justiça, de tão ofendida que ela ficou. Chegando aqui, eu achei que a sensação era anda logo, sabe? Você senta no consultório, ó, você tá com tantas semanas, tá tudo bem, tchau, fui. Você não sabia nem quem. Como assim fui? É meu primeiro bebê, eu quero fazer pergunta, sabe? Era muito rápido. E outra coisa que, para mim, Suzana, foi muito esquisito, é que cada visita sua com a clínica é uma pessoa diferente que vai te consultar. Gente, médico é uma coisa muito íntima, principalmente se a mulher está grávida. E cada semana era assim: senta aí que alguém vai passar aí, vai olhar você e vai fazer o que tem que ser feito. Você não tinha a sua médica, você não tinha a sua consulta com a pessoa que vai fazer o seu parto. E para mim isso foi muito esquisito como uma pessoa brasileira. Que se você no Brasil você tem um plano de saúde, você tem um bom acompanhamento médico. Você tem o seu médico que vai fazer seu parto, seja cesárea, seja normal, seja o que você escolher. Não estou aqui para defender nada, mas você vai ter aquela pessoa. E nem aqui e nem na Irlanda eu tive essa empatia, vamos dizer assim. Né? Aqui vocês têm plano de saúde? A gente teve que ter. A gente teve que Entendi. ter. Porque Mas eu assim, fiquei. quando eu tive o meu parto, desculpa te cortar, eu não tinha plano, eu tive que pagar, porque os planos não queriam me aceitar, os planos daqui, porque eu já estava grávida. Sério?
Então foi tudo do bolso do meu maridinho. Caraca, e quanto que sai um parto aqui nos Estados Unidos? Pra galera saber, né? Porque a gente sabe de muita gente que vem sem condições de pagar, tem estados que tem plano de saúde gratuito, mas tendo que pagar, quanto que ficou de vocês? Então vamos lá, vamos primeiro sobre a questão dos planos de saúde gratuitos. Se você é uma pessoa que você quer aplicar para o seu green card, você vai aplicar para um tipo de documentação, o que o nosso advogado falou com a gente na época era que a gente não usasse nada gratuito do governo, porque a gente estava no processo de receber o nosso green card. Então, isso não entrou na nossa lista. Eu fui em 4 hospitais, tá? Foi de US$ 20.000 ao mais barato, que foi o que eu fiquei, que foi o parto normal, estava saindo por 3 mil e pouco, se eu não me engano, mas anestesia, que eu queria anestesia, mesmo sendo parto normal. E mais a diária e mais qualquer coisa que eu fosse precisar. Tá? E uma questão muito importante é leve cartões. Se você quer uma anestesia, leve vários cartões, porque se um não passar, você tem outro, porque o anestesista vai ficar te olhando, esperando você pagar antes de anestesiar você, no meio do parto. Sério? Sim. Como eu já Cara, estava preparado, porque eu estava com muito medo de tudo que eu ia passar, eu fiz o meu marido levar vários tipos de pagamento, ó, para eu que não na hora, sabia que era assim, não, hein? Ó, e aí, tem o dinheiro aí? Não literalmente, tem? o Então, anestesista deu a maquininha e vamos lá, vamos pagar. E outra coisa é se você pelo menos aonde eu tive, tá, gente? Só tive um filho, então eu tô falando da minha experiência. No lugar que eu tive bebê, eu tinha que pedir pelo anestésico depois do parto. E eu não sabia disso, então eu passei a madrugada sentindo dor após ter bebê. A minha bebê saiu, fui pro quarto e eu tava esperando que, como no Brasil, os médicos deixam tudo prescrito e você vai recebendo um soro. Então eu tava esperando que fosse assim. Eu passei a noite sentindo dor e de manhã a enfermeira me deu uma mega bronca porque eu não pedi anestésico. Ela chegou e falou assim: dormiu bem? Aí eu, meu Deus, eu não tô aguentando de dor, eu acabei de ter bebê. Aí, por que você não pediu remédio? Como é que a gente vai adivinhar que você sentiu dor? caraca, é muito diferente o atendimento, né? É muito diferente. Então, se vocês estão vindo ter filho aqui, seu filho vai ser um americano lindo, com green card, com documentação, com cidadania, peça remédio. Eu já ouvi falar também, né, que aqui eles não têm muito costume de dar injeção, né? É sempre uma medicaçãozinha assim de boca. É complicado. E quando eu pedi o remédio, ela me deu 2 comprimidos de farmácia. E aí ela não tinha o comprimido do dia, ela só tinha de dormir. E ela me deu, eu fiquei doidona. Mas mas foi bem complicado. É bem Caraca. diferente. E conta pra nós, né, a criança, né? Porque é sua filha ou filho? É uma menina, Brenda. Sua filha, né? Parabéns. Como que é assim? Eles já vão atrás de registrar americano, toma aqui a cidadania, toma aqui o Social Security. Como que é isso aí na burocracia assim? É, aqui, o hospital fez tudo para mim. Chegou na minha casa o social dela, eu já saí do hospital com a certidão de nascimento e ela é americana. Então não tem muito o que registrar como uma americana. Ela é uma americana, nasceu em solo americano, ela é americana. Então, ela tinha direito ao plano de saúde do governo, ela tinha direito a tudo e não tinha problema usar para ela porque ela é uma americana. Tá? Chegou na minha casa o social, chegou na minha casa a carteirinha dela do planinho de saúde dela, da Flórida, chegou tudo na minha casa e a certidão de nascimento eu já levei comigo. Uma coisa interessante é que se ela tivesse nascido na Dinamarca, mesmo a gente tendo visto de trabalho lá, ela seria brasileira, nascida em solo dinamarquês. Que estranho, né? Nem Faz todos os países dão cidadania assim fácil, né? nem todos os países. Eu acho que não tem nenhum país na Europa que dê, porque em Dublin também seria assim. Se os pais não são da nacionalidade, não são Irish, ou não são Danish, ou whatever, a criança é brasileira, nascida em solo irlandês, brasileiro, nascido em solo dinamarquês. E a Brenda não. A certidão dela é em inglês, ela é americana e acabou. Eu tive que levar ela no consulado para registrar ela como brasileira. Isso é difícil ou é tranquilo?
Ah, não, foi tranquilo. Não era pandemia, então a gente foi lá pessoalmente, a gente fez tudo pessoalmente, foi bem tranquilo. Mas eu ainda tenho que levar ela no Brasil para pegar a certidão dela no Brasil também. E conta para nós, eu já ouvi falar que aqui nos Estados Unidos parece que eles não fazem cesárea. Isso é verdade mesmo? Só parto normal? Eu implorei cesárea. E não era minha médica, porque era uma parteira. Ela olhou para mim e falou assim: Olha, cesárea é uma cirurgia de alto risco. E aqui não é Brasil. Mas se você quer, é por sua conta e risco. E isso me assustou muito. Muito, muito, muito. Para a mulher que está passando pela gestação e tudo mais, já é um momento que a mulher precisa estar o mais tranquila possível. Seja se ela quer uma cesárea, ou se ela quer um parto normal, ou se ela quer ter bebê no meio da cachoeira. Ela tem que estar tranquila. E aqui eles meio que impõem. Pelo menos foi assim comigo. Eu tenho uma amiga que teve cesárea há pouco tempo, o parto dela foi maravilhoso. Ela amou o parto, foi o parto dos sonhos. No meu caso, não foi. E como eu estava com muito medo do parto e eu tomei anestesia e eu não estava sentindo, e as enfermeiras foram extremamente grosseiras comigo, me mandaram parar de chamar elas para perguntar coisa toda hora, enfim, a minha neném quase morreu no parto. Estou resumindo porque eu não quero chorar na live. Ela quase morreu no Sim. parto porque ela coroou, as enfermeiras não fizeram o trabalho delas e eu acordei com todo mundo gritando que a neném estava morrendo. O coraçãozinho dela foi a 22, tem que ficar entre 80 e 160. E foi a 22, a máquina de oxigênio não funcionava e estavam querendo me levar para a sala de cirurgia para poder ter uma cesárea de emergência. E foi uma baixaria no parto. A parteira entrou gritando com todo mundo, mandando todo mundo calar a boca e sair do quarto. Tirou todo mundo da sala, sabe? Deixou só eu e meu marido e mais uma pessoa, enfim, para a neném não morrer. Ela cortou o que tinha que cortar para a neném sair, porém não foi cesárea. Foi muito pior. Caraca. Mas a minha filha também, então. Amém, né? Graças a Deus tá tudo bem. Eu sei que é difícil para os pais, assim, principalmente para você que é mãe, né? Até, desculpa, assim, se a pergunta é muito pessoal, eu sei que é difícil, mas eu queria saber de você, assim, como que é ter um filho aqui nos Estados Unidos, né? Porque para o homem continua trabalhando, fazendo as atividades deles, mas a mulher que vive com a criança, né, grande parte do tempo, que passa por todo esse momento, né, que é um momento delicado também, nessa questão emocional, e às vezes está sozinha aqui. Como foi para você ter a gestação aqui nos Estados Unidos, para a galera saber? A minha gestação foi de alto risco. Como eu falei, né, eu não sabia que eu estava grávida. Quando eu descobri, a médica falou para mim que eu não podia me aborrecer com nada, senão eu ia perder. Enfim, tomei remédio para não perder a Brenda até o 7º mês. E foi por causa disso que eu comecei a trabalhar com rede social, até porque eu não queria me estressar. Então, eu larguei a empresa de mão e fui fazer coisas que me desestressavam. Quando eu tive a Brenda e eu tive que ficar em casa 24 horas, e a Brenda mamava de 2 em 2 horas, e ela passava uma hora mamando. Então, isso 24 horas por dia. Vamos lá, uma pessoa normal, sem nenhum problema hormonal. Você, se ficar 4, 5 meses dormindo de 2 em 2 horas, acordando, e durante o dia acordado, com seu sono picado. Amamentar, gente, para quem nunca amamentou, dói pra caramba. Eu não sei por que o povo fica tirando foto sorridente. Dói muito, é horrível. Amamentar é muito doloroso. E se você não amamenta, dói mais ainda, porque tudo em pedra e fica parecendo que vai explodir. É horrível. Então, pensa tudo isso sem os hormônios. Você já ficou sem dormir? Se você não tem uma rede de apoio, uma mãe, alguém que você confia do lado, cara, a cabeça entra em parafuso. Tinha hora que eu acordava e eu olhava para minha filha, meu Deus do céu, por quê que eu não olhei a data do remédio? Aí depois eu me sentia culpada por estar pensando assim, por não ter pego ela imediatamente, porque ela estava chorando, ela só queria mamar. Tipo assim, é muito difícil, porque você fica entre a cruz e a espada e só tem você. Porque o meu marido trabalhava o dia todo, eu não podia ficar cortando ele a cada 2 horas e ele não tem mamar. Ele não tem como dar. Tá quase caindo aqui também no meu olho aqui, porque a gente que é homem, assim, a gente não sabe o que as mulheres passam, né, Suzana? E eu imagino que a gestação não é fácil e o marido tem que trabalhar e aí você tá sozinha aqui nos Estados Unidos.
Mas graças a Deus hoje em dia deu tudo certo e tá dando. Mas você tinha apoio assim na gestação, Não, assim? não, Ninguém? não. Foi eu, meu marido e a Brenda só. E foi muito difícil, e por conta da falta de sono, porque eu não estava dormindo, então eu não comia durante o dia, porque eu não tinha força física para fazer comida para mim. O leite secou, aí entra toda uma outra parcela de culpa, porque você não está dando leite materno para sua filha. Enfim, gente, maternidade é uma coisa louca. Você que está vindo para cá para ter seu filho aqui pesa muito. Eu até falei pro meu marido, se eu engravidasse de novo, eu ia parir no Brasil. E é isso. Não. É, teve até um relato aqui da a ex-esposa de um amigo meu, né? E ela teve a filha aqui e ela também estava sozinha, ele tinha que trabalhar tudo. E ela ficava muito triste, assim, porque como ela ficava sozinha e tal, então era um momento difícil para ela. E ela não tinha apoio da família, e agora ela pegou e voltou para o Brasil com a criança. E aí ele ficou aqui, e aí fica aquela coisa difícil, né? Porque o pai está aqui, a mãe está lá com a criança. Então, é uma coisa que muitas mulheres passam, né? Não somente brasileiras, mas de outros países. Às vezes, o sonho de vir para cá, às vezes é do marido, às vezes não é da esposa, ou vice-versa, tanto faz. E é uma situação muito difícil, né? O que que você falaria, assim, principalmente para as pessoas que estão nesse momento, ou que pretendem ter um filho aqui, que às vezes não tem apoio, né, de ninguém porque está sozinho? O que que você falaria, assim, para essas mães? Primeiro, se você pretende ter um filho aqui, tenta organizar o máximo que você conseguir a sua vida para você ter um apoio, nem que seja alguém que vá fazer a comida para você e deixar feito. Tá? Eu não tinha ninguém, eu não tinha amigo, eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de mudar para cá. Então foi muito difícil. Mas se você está aqui, está se planejando, está pretendendo, ainda dá tempo de você dar uma organizada, nem que seja assim, vou fazer a comida e deixar. A comida pode ficar congelada por até 6 meses, gente. Então é isso que eu não fiz. Se você já está passando por isso, vai passar. Vai ser muito difícil. Eu fiquei muito mal, eu cheguei a ficar com. Eu fui diagnosticada pela enfermeira que estava cuidando da minha amamentação com. Eles chamam de baby blues, que é o início da depressão pós-parto. Eu não me deixei abater por isso, até porque eu olhava para minha filha e, cara, ela só tem eu e o pai aqui, eu não posso deixar a peteca cair. E é isso. Então eu focava nisso. Mas vai passar. Tudo é passageiro. Tá? Hoje está doendo, vai ser difícil. Amanhã você vai estar dormindo um pouco mais. Eu lembro que a primeira madrugada que minha filha dormiu a noite toda, eu acordei 5 horas da manhã, olhei para ela, matei minha filha. Misericórdia, criança. Meu Deus, eu estava tão cansada que eu matei minha filha. E aí, na noite seguinte, eu não dormia. Fiquei sentada olhando para ela para ver se ela ia chorar. E ela não chorou, ou seja, ela tinha dormido. Eu não acordei, não é porque eu estava muito cansada, é porque ela não chorou. E assim, e aí as coisas começaram a ficar um pouco melhor, porque eu já podia dormir. Então, a sua cabeça já consegue pensar melhor, sabe? O seu corpo já consegue se recuperar. Uma coisa interessante, eu fiz faculdade de fonoaudiologia, tá? Nada a ver com o que eu trabalhei. E nessa faculdade eu estudava muito sobre fisiologia e tudo mais. Eu sou meio nerd nesse assunto. E uma coisa interessante é que o seu cérebro, quando você dorme, ajuda a recuperar várias células do seu corpo. Inclusive tratamentos mais intensos, como câncer e tudo mais, você precisa de boa noite de sono. E, então, quando você está no pós-parto, no puerpério, você não tem uma rede de apoio, você não consegue dormir, você não consegue recuperar até mesmo as feridas físicas do que você passou. E foi muito interessante, porque a maioria das pessoas que tem parto normal, mesmo que tenha que tomar ponto e tudo mais, como eu precisei, as pessoas se recuperam com 40 dias normalmente. E eu só me recuperei depois que eu comecei a dormir. Eu fiquei quase 5 meses em recuperação. Mas a partir do momento que minha filha dormiu a noite toda, em uma semana eu estava boa, eu não estava sentindo dor. Ou Sério? seja, tudo tinha a ver com a questão de não estar dormindo bem, não estar me alimentando. Então, galera, vai passar. Assim, se você larga o seu sonho e volta, seja porque é só o sonho de alguém que está com você, ou o que for, acabou, você deixou para trás. É muito mais difícil voltar. Mas se você espera 1, 2, 3, 4 meses, daqui a pouco você olha para trás, putz, valeu a pena. Meu filho está estudando na melhor escola. Meu filho está crescendo falando 3 idiomas. A minha filha fala inglês, português e espanhol.